Abrir nossas Bíblias, meus queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos orar, pedir orientação a Deus. Nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, nós lhe imploramos a sua presença, nós lhe imploramos que seu mover possa pairar, não somente nesse estudo de gravação, mas principalmente sobre os lares, sobre as vidas que desejam lhe encontrar nessa noite. Pois usa a minha vida, Deus, Pai Celeste, manda seu Espírito Santo para se falar aquilo que é necessário falar no dia de hoje, segunda porção que o Senhor tem para todos nós. Em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 em adiante. Nós vamos dar continuidade àquela história de Cornélio, um centurião romano que não apenas servia Roma, mas acima de tudo servia aquele que está acima do imperador César, o imperador dos imperadores, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, Jesus Cristo. Um homem que se destacou nas Escrituras, ocupando uma posição de honra e de privilégio, no meio de muitos homens, mas que foi capaz de ser fiel, mesmo colocado na posição que ele ocupava. Cornélio, anote esse nome, Cornélio se tornou um homem fiel ao Senhor. Mesmo dentro do sistema de Roma, Cornélio conseguiu ser um homem de referência, um homem de confiança, um homem digno de ser chamado homem temente a Deus. Inclusive um homem que conseguiu levar o reino de Deus dentro da sua casa, ao ponto de se destacar diante dos homens, na igreja de Cristo, como sendo um homem generoso, bem-sucedido, porque o Senhor o abençoou de uma maneira maravilhosa, que Cornélio, ele conseguiu se destacar diante do Eterno pelas grandes ofertas, pelas grandes esmolas, diz a palavra de Deus, que ele realizava para ajudar o povo de Deus. Que coisa bonita! Pois diz a palavra do Senhor: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e sua família eram piedosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Versículo 3, certo dia, por volta das 3 da tarde, hora nona, para outras traduções, ele teve uma visão. Uau! Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio. Um anjo de Deus que conhecia Cornélio. Meus queridos, Cornélio foi um homem que se destacou na Bíblia como homem de oração. Pois a Bíblia diz que ele orava constantemente. Vá aprendendo, por favor, desse homem que deixou sua marca na sua geração. Ele orava constantemente. O que isso significa? Vamos extrair lições importantes, porque acredito que vocês almejam ter experiências como Cornélio teve, não é?
almeja isso, almeja aquilo que o reino de Deus tem para você nessa geração. Pois o fato de que a Bíblia relata que esse homem, esse soldado, esse centurião orava constantemente, isso quer dizer que a disciplina, sublinha essa palavra, a disciplina que um soldado qualificado tem para vencer grandes campanhas de batalha, também estava nele em disciplinar-se nas orações. Vocês são pessoas que se impõem, não é um jugo, mas uma disciplina de oração e de princípios, no qual vocês entendem que a disciplina que um soldado poderia colocar em prática para justamente ter resultado positivo e vencer muitas batalhas, também deve ser colocado uma disciplina de oração. Porque a Bíblia diz que na hora nona havia uma hora específica que inclusive a igreja primitiva se colocavam para suas próprias vidas, para que por meio de uma disciplina em perseverança, porque quando nós falamos de disciplina, meus queridos, falamos também de perseverança. Porque o homem que não se impõe disciplina, obviamente ele vai recusar a perseverança. Porque a disciplina produz também perseverança. Quando você se impõe horários, não de forma religiosa, mas, por exemplo, eu me imponho 3 vezes ao dia uma disciplina de oração. Não é para me achar o bambambam, o espiritual, porque eu sei o quanto necessário que eu tenha um tempo para eu falar com o meu comandante. Não é César. Não é uma disciplina que eu me imponho de Roma. Não, uma disciplina que me impõe como soldado do reino de Deus. Vocês têm horários para vocês orar? Ou você não tem tempo? Porque César, o sistema de César, lhe impõe outra disciplina de você se tornar um empresário que não tem mais tempo para nada. Pois eu lhe afirmo, Cornélio tinha tempo tanto para César como também, principalmente, para seu Senhor, para aquele que estava acima de César. Não quer entrar no sobrenatural, em terem visões de verdade, não da sua imaginação, mas visões realmente dadas por Deus, se não for, principalmente, em entender que o sobrenatural entrará e se manifestará para você como uma benevolência, dada por Deus, quando você decidirá ser um homem disciplinado. Nós ensinamos na OSCE a serem pessoas disciplinadas. Disciplinados em vocês serem fiéis nos estudos ao vivo da OSCE, às terça-feiras e os sábados às 21 horas. Nós ensinamos a disciplina em você colocar e fazer seu esboço. Nós ensinamos disciplina. Quem não gosta de disciplina são pessoas que não gostam de prestar conta nem para César e nem para o Deus de Israel. Então, não foge da disciplina, porque parte de uma qualidade que Deus ama e requer para quem quer fazer parte do exército do Deus vivo. Então,
Não cabe dúvida que, assim como todos os cristãos compromissados da igreja primitiva, Cornélio se empunhava horário para estar falando com o comandante dos comandantes, Jesus Cristo. E na hora nona, Cornélio teve uma visão e um anjo lhe aparece dizendo: Cornélio, com ponto de exclamação. Cornélio. Que tremendo, gente. Glória a Deus. Olha o que fala. Antes eu vou lhe fazer uma pergunta aqui para todos vós. Eu gosto de fazer perguntas para que vocês possam refletir. Jesus fazia muitas perguntas para os discípulos. Não é que Jesus fazia pergunta porque não sabia as coisas. Ele fazia pergunta para que os seus discípulos pudessem refletir. Esforçai-vos em querer entender aquilo que o Espírito Santo tem para vos falar. A minha pergunta que eu lhes faço é: você sabia que nem todos são conhecidos de Deus? Porque o anjo do Senhor diz assim, ao se apresentar: Cornélio. O anjo do Senhor, ele conhecia Cornélio. Ele conhecia Cornélio. E eu vos digo que nem todos são conhecidos de Deus. E nem todos são conhecidos, inclusive do próprio diabo. Olha só, Lucas capítulo 13, versículo 24, diz assim: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço. Ou seja, muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, usam o nome de Deus, conhecem a Bíblia, não são conhecidos. Ou seja, Deus não conhece essas pessoas. Mas o anjo, mandado por Deus, conhecia o nome de Cornélio. Então, o grande assunto nesta noite é começar a refletir: você é conhecido de Deus? Não diga sim porque você usa o nome de Deus. Não diga sim porque você faz parte de uma congregação. E não diga sim e se precipite porque você tem muito conhecimento da palavra de Deus. Porque muitos pensam ser conhecidos de Deus, mas não são conhecidos de Deus. Quem é conhecido do reino dos céus? Apenas aquele que cumpre a vontade do Pai. Apenas. Por mais incrível que pareça, se nós somos conhecidos do Pai, até os demônios nos conhecem e sabem quem somos e a quem obedecemos. Escuta isso. Se você e eu somos conhecidos de Deus, como Christian, que meu nome é verdadeiro, ou como você, também o serás conhecido pelos demônios. Atos, capítulo 19, versículo 13. Olha o que diz. Presta atenção. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam.
E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem ele é. Ou seja, os demônios conheciam Paulo, conheciam Jesus, mas olha o que ele diz: mas vocês, não sei quem vocês são, eu não vos conheço. Ou seja, esses filhos de Sevas não eram conhecidos tanto de Deus como dos demônios. Mas os demônios, eles conheciam tanto Paulo e tanto Jesus. É interessante, né? Ou seja, os filhos de Seva não eram conhecidos nem de Deus e nem do diabo. O resultado foi o quê? Passar vergonha. Eles passaram muita vergonha, porque o demônio fez um escândalo. Passaram esses filhos de Sevas por um vexame, porque eles não foram respeitados por Satanás. Você tem certeza que o diabo respeita? Você tem convicção que o diabo o respeita? Quando você diz sai? Quando você ora? Porque o diabo, ele respeita apenas quem teme a Deus. Porque quem pertence no exército do Rei dos Reis, o que acontece? Se torna inimigos do reino das trevas. E quem é o inimigo de um reino, meus queridos? Quem é inimigo de um reino que não procura conhecer e estudar o inimigo do outro reino? Eu vou repetir, desculpa. Quem é o inimigo de um reino? Isso. Que não procura conhecer e estudar o inimigo do outro reino. Por que Satanás não conhece e não respeita os que não temem a Deus? Por quê? Por que Satanás não respeitou os filhos de Seva? Porque quem não teme a Deus já pertence ao maligno. É de Satanás. E sendo do maligno, essa pessoa não é ameaçada pelo diabo. Então, como diz a expressão, essa pessoa para o diabo nem cheira e nem fede. Nem cheira e nem fede. Cornélio tinha 2 grandes inimigos. Quais eram os inimigos de Cornélio? Os inimigos opositores de Roma? Sim. Mas também os inimigos opositores do reino dos céus, Satanás. E Roma era respeitado pelo poder e influência de um exército que conquistava seus ideais. Mas Cornélio era respeitado e conhecido dos anjos e dos demônios, porque relatava para seu Senhor tudo aquilo que ele precisava confessar para ele e andava segundo os princípios e leis do seu reino. Quando um soldado romano quebrava a lei de César, este era punido e banido do exército. Assim também, meus queridos, funciona quando fazemos de Cristo o nosso general. Se obedecemos a Ele, também somos fiéis aos seus comandos. Mas se prevalecemos no erro em transgredir os comandos do Senhor, o soldado de Cristo não poderá mais fazer parte do exército dos santos. Você já se perguntou
se realmente você é conhecido de Deus, meus amados. Sabe, os filhos de Sevas, que queriam expulsar Satanás, mesmo se colocando contra o diabo, esses filhos de Seva pertenciam ao diabo. Eram filhos de Satanás. Porque não é porque você não gosta do diabo e afirma ser de Jesus que você luta contra o diabo. O lance é, torna-se famoso no reino dos céus. Seja, pois, tu conhecido no reino dos céus. Porque tudo aquilo que se repercute no mundo invisível, no reino dos céus, pela sua busca por Deus, pela sua disciplina em oração, pelo seu amor uns aos outros, pelo seu testemunho, pelo seu caráter, pelas suas escolhas, farão com que você seja respeitado. E não tanto pelos anjos de Deus, como pelos anjos caídos. Vocês precisam ser conhecidos tanto dos anjos de Deus, como também pelos anjos caídos. Satanás, ele não tinha nada que acusar Cornélio fora da sua casa, porque esse era um homem que se revestia da verdadeira armadura espiritual. E Satanás não tinha nada que acusar Cornélio dentro da sua casa, porque Cornélio influenciava toda a sua casa a temer a Deus. Quando um homem ou uma mulher é respeitado por Deus e pelos anjos, também os filhos de casa os respeitam. Os seus filhos dentro de casa o respeitam? Responde para mim. Os seus filhos o respeitam? Claro, se vê um pai que dizem ser evangélico, mas faz tudo o contrário, porque seus filhos observam e conhecem bem. Seus filhos que lhe observam, o respeita de verdade? Pois para ganhar o respeito dos seus filhos, meus queridos, ganha primeiro o respeito de Deus. Faça-se conhecido de Deus e que Deus lhe chame pelo seu nome. Cornélio. Que bonita experiência, né? Eu continuo. Versículo 4. Diz assim: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. Que coisa bonita, né, gente? Agora, vamos analisar o que ocorreu no mundo espiritual enquanto Cornélio perseverava orando e fazendo tudo aquilo que agradava a Deus. O que aconteceu no mundo espiritual? Diz a palavra de Deus que tanto as orações de Cornélio como as suas esmolas subiram ao céu como uma oferta memorial diante de Deus. Sabia que Deus não se esquece das coisas boas que nós fazemos em nome dEle? Você sabia que Deus não se esquece de todas as atitudes, todas as ofertas, todas as suas atitudes de obediência, tanto nos dízimos, nas ofertas, nas
nas atitudes aprazíveis em você ajudar o seu irmão, em se preocupar pelas vidas que estão se perdendo, pelas orações de intercessão, pois tudo é registrado diante de Deus e se acumula dentro do reino de Deus como se fossem créditos para com Deus. Créditos que se acumulam e Deus as guarda e não as esquece. Deus não se esquece. Sabia que Deus não se esquece quando você manifesta a sua fidelidade a Ele e se desvia do mal? Sabia que Deus não se esquece quando você insistentemente persevera nos propósitos de oração e jejum? Pois saiba que cada atitude nobre que possa glorificar o Eterno acumula crédito no céu e mais cedo ou mais tarde esse crédito é debitado porque aquele que não sai do reto caminho do Senhor haverá de ver a colheita daquilo que esse homem ou essa mulher acumulou no reino de Deus. As ofertas, os sacrifícios de Cornélio iam se acumulando como crédito no céu, até que no tempo determinado pelo próprio Senhor, Deus se revela ao seu filho Cornélio. Glória a Deus, meus queridos. Que bonito. Que lindo, meus queridos. Versículo 5. Olha aqui diz a palavra de Deus. Agora, diz o anjo do Senhor, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentro dos seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Que coisa bonita! O anjo aparece a Cornélio e lhe incumbe uma missão. Nessa missão é mandar 2 servos, um soldado piedoso, que estava debaixo do comando de Cornélio, para ir até Jope, para trazer o próprio apóstolo Pedro, que estava em Jope, que era uma cidade portuária, numa casa de um suposto Simão curtidor. Curtidor porque ele fazia couro, ele como se fala em português? Costurava couro. Amém? Então, Deus dá para Cornélio essa missão muito bonita de falar com Pedro. Agora, vamos falar sobre essa parte. Cornélio, ele sabia muito bem o que era obedecer a um comando vindo de Roma. Gente, nós temos dentro do Ministério da OSCE um policial. Não vou falar o nome dele. Mas, gente, que prazer realmente ministrar e falar com um homem que se decida ser obediente às coisas de Deus, que entende sobre disciplina e obediência às suas autoridades. Como é maravilhoso quando um homem entende o que é um comando. Sim, Senhor. Agora, Senhor, eu farei do jeito que o Senhor me pede fazer. É maravilhoso poder tratar com um homem que entende sobre disciplina e honra as suas autoridades. Agora, Cornélio
ele sabia o que era obedecer a César. E o que dizer quando se trata de uma obediência vinda da parte do general Jesus Cristo? Cornélio recebeu uma nova missão, meus queridos, no qual foram envolvidos, inclusive nessa missão, junto com ele, seus servos e um soldado piedoso. Nessa missão, o Deus vivo envolveu não apenas Cornélio, mas servos de Cornélio e um soldado piedoso, diz a palavra do Senhor. Vocês têm pessoas com que você pode contar para cumprir aquilo que Deus lhe incumbiu fazer em seu nome? Você tem pessoas com quem você pode contar? Um soldado piedoso, uma pessoa digno de se envolver junto com você a um propósito que Deus tem para a sua vida? Pois nem sempre Deus lhe pedirá que você faça tudo. Eu vou repetir. Nem sempre Deus lhe pedirá fazer tudo. Muitos são como lobos solitários, mas não lobos no sentido errado, mas lobos solitários. Pensa que irão sobreviver sozinhos e pensa que o cumprimento das suas missões na terra dependerá apenas de si mesmo. Mas não, meus queridos, não é assim não. Porque Cornélio, para cumprir a missão que Deus queria para ele cumprir, não mandou Cornélio. O anjo diz, Cornélio, manda os seus homens, não você, mas pessoas cujo estão debaixo da sua autoridade. Não desprezes os soldados piedosos que Deus colocou ao seu lado, meus queridos. Não os despreza. Porque, infelizmente, com o tempo, muitos não consideram mais e não honram mais os que Deus colocou do seu lado para lhe auxiliar. Pode ser a sua esposa, que é uma coluna dentro da sua casa. Ou pode ser o seu próprio esposo, que pode servir o próprio Deus. A Bíblia diz que um derruba 1000, 2, 10.000. Olha o poder da concordância. Vocês precisam estar num ministério no qual vocês podem contar com pessoas que possam complementar o propósito que Deus tem para a sua vida. E infelizmente, com o tempo, muitos não consideram mais e não honram mais os que Deus colocou do seu lado para lhe auxiliar. Isso é um erro grandíssimo, meus queridos, porque esses dizem, eu sou centurião, agora eu sei, deixe-me fazer tudo, deixe que agora eu me vire sozinho. Eu irei para o céu sozinho. Eu e os estudos bíblicos. Vocês não podem necessariamente sobreviverem apenas, meus queridos, estarem se fechados, se enclausurando na sua televisão e apenas ouvir as palavras, porque amanhã você vai precisar dos seus auxiliares. Porque amanhã Deus vai dizer, eu vou usar os soldados, um soldado piedoso. Mas vocês têm esse soldado? Que estão dentro da sua casa, ou até mesmo dentro do ministério da OSCE, que serão capazes de cumprimentar a missão que Deus tem para a sua vida? Ou você despreza
essas pessoas que Deus colocou na sua vida e dentro da sua casa, porque você simplesmente não quer estar com ninguém. E eu e Deus, não despreze esses auxiliares e esse soldado que Deus quer incluir para lhe ajudar a cumprir o propósito de Deus. Pois por desprezar os pequeninos que estão debaixo de vocês, muitos perdem seu posto privilegiado de centurião de Cristo no reino. Todos dentro do reino de Deus têm seu valor. Seja ele centurião, ou apenas soldado, ou apenas auxiliar. Vocês que estão me vendo nesta noite, meus amados, não se sentem rebaixados. Escutam, meus pequenininhos. Não se sentem rebaixados porque são e se sentem apenas auxiliares de um centurião ou apenas um soldado dentro da hoste. O que vos torna importante no reino dos céus não é o seu assento, o quanto responsabilidade vocês possam ter, mas sim a sua nobreza e fidelidade. Porque Deus se lembrará, se você é submisso a Cornélio e honra Cornélio, então Deus lhe incluirá dentro dos seus propósitos. Aleluia! Glória a Deus! E digo para esses que pensam que não são vistos, que digam, eu sou pequenininho, o que Deus pode fazer para a minha vida? Essas pessoas que pensam que são muito pequenos demais, pois eu digo, persevere. Persevere em se submeter a Cornélio. E Cornélio lhe mostrará. Cornélio lhe mostrará o que deves fazer. Não por diretivas humanas, mas pela revelação que recebeu do Espírito. A revelação foi dada a Cornélio, a visão foi dada a Cornélio. Mas Cornélio, homem de Deus, homem digno de respeito, passou a revelação para quem se submetia a ele. Uau! Entenderam como Deus opera? Entenderam? Porque esses homens foram beneficiados. Que privilégio fazer parte da missão de Deus, né, gente? Pois nem sempre você vai receber a revelação. Muitas das vezes Deus a dará a seu Cornélio, a sua autoridade, a um homem de Deus que é capacitado para receber tais privilégios e até mesmo chamado. Mas mesmo que você seja um simples soldado, por causa da sua submissão a Cornélio, Deus vos incluirá para essa missão. Mas se dentro da casa de Cornélio, do ministério como o da hoste, por exemplo, você é relutante e não se submete aos comandos de Cornélio, pode ter certeza que o próprio Deus não lhe incluirá para essa missão. E mesmo fazendo parte de um ministério, você não será usado por Deus. E você se perguntará, por que não sou usado por Deus? Por que eu não cresço dentro do ministério no qual Deus me colocou? Porque você não honra Cornélio. Porque você não é um soldado que se submete aos comandos de um homem digno de ser respeitado. Se um soldado que estava dentro da casa de Cornélio não honrava Cornélio, você acha que esse soldado prevaleceria dentro da sua casa? Não. O que dizer dos seus empregados? Que Deus incluiu para o propósito. Eram homens que honrava Cornélio.
Porque quando nós obedecemos e somos sinceros em prosseguir nos princípios de honra às nossas autoridades instituídas por Deus, certamente Deus honra esses pequenininhos e passam a viver e experimentar o sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de se submeter a uma autoridade espiritual, tenha primeiramente a revelação de quem Cornélio é. Vocês entenderam ou não? Eu vou repetir. Antes de você se submeter a uma autoridade espiritual, para um Cornélio, tenha convicção que Cornélio é Cornélio. Porque se você duvida sobre a integridade de Cornélio, o que você está fazendo dentro da sua casa? Eu tenho convicção que esse soldado, que nem se sabe o nome dele, a Bíblia fala que era piedoso. Piedoso, ou seja, ele tinha característica daquilo que a sua autoridade tinha. Por quê? Não se retrata da legião que Cornélio liderava como centurião romano. Havia um soldado que se destacava dessa legião de 100. E esse soldado era um homem piedoso, que nem se sabe o nome dele, mas certamente, se era piedoso e estava e morava dentro da casa de Cornélio, esse soldado, ele tinha o legado de Cornélio, o legado espiritual, em ter reconhecido a unção que estava sobre seu líder. Se você, meus amados, estão hoje assistindo dentro da minha casa, que é a casa do Senhor, essas palavras e esses ensinos maravilhosos, se vocês querem conviver dentro dessa casa linda e se tornar um auxiliar, por enquanto, um soldado, por enquanto, e se for fiel, você poderá se tornar um centurião, mas cada passo a passo, uma pessoa humilde, antes de ser um centurião, tem que aprender a ser um soldado, piedoso, submisso aos comandos de Cornélio. Eu não entendo como é possível que pessoas, inclusive, que se aproximam e ouvem tais palavras e são transformados pelo poder de Deus, ao se aproximar e querendo entrar dentro da hoste, diz assim: eu não tenho certeza, porque ainda eu preciso conhecer vocês mais. Amados, é claro que vocês precisam conhecer os frutos de Cornélio, mas o Brasil procura os frutos da minha vida. Procura na internet. Pergunta às pessoas sobre os frutos que eu produzi durante esses 16, 17 anos de vida cristã. Para você ser incluído dentro de uma casa cujo Cornélio é o líder, é necessário que primeiro vocês reconhecem quem Cornélio é. Quando você tem essa revelação da onde Deus quer que vocês estejam, e você tem a convicção no seu espírito
que Cornélio é Cornélio. Então receberás a unção que Cornélio recebe, as visões, e além disso, tu farás parte das aventuras bíblicas e experiências com Deus, que Cornélio é incumbido em fazer em nome de Jesus. Feche os olhos e nos vamos orar. Querido Pai Celeste, como é bonito se submeter e fazer parte da casa. Quando um Cornélio, homem piedoso, homem generoso, homem que te agrada, homem que ora constantemente, apresenta diante de ti orações ao ponto do Senhor se lembrar tanto das esmolas como do testemunho de um homem que marcou sua geração. Como é bonito, Senhor, ver quando um soldado reconhece os frutos e a autoridade da casa do seu Senhor. Será que essa pessoa, meu Deus, tem um Cornélio? Estão inseridos dentro da casa de um Cornélio? E será que Cornélio pensa que não precisará, para o cumprimento da sua vida, de soldado ou de auxiliares, porque por si só acha-se autossuficiente ao ponto de pensar que eu e a palavra e acabou, sendo que Deus pode usar auxiliares para chegar ao cumprimento. Que tantos os soldados que estão me vendo, Senhor, como também auxiliares, como também Cornélios, possam refletir aquilo que o Senhor quer falar e convencê-los para que esses tomem atitude dentro desse ministério, que hoje o Senhor abre as portas para receber a quem essa palavra está sendo orientada para essas pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado por ter me usado, Senhor, para falar com essas pessoas. Amém e amém.